Você já se perguntou o que aconteceria se alguém aceitasse se casar com uma pessoa que nunca viu? E no dia do encontro, descobrisse que ela era tudo, menos o que esperava? Agora imagine isso acontecendo no meio do deserto, numa cidade esquecida pelo tempo, onde a lei era tênue e os preconceitos sólidos como pedra. A resposta: essa pessoa não apenas mudou uma vida, ela mudou o destino inteiro de uma cidade. Redstone era o tipo de lugar onde o tempo caminhava mais devagar que os cavalos. Situada entre colinas áridas e trilhos abandonados, a cidade parecia viver de recordações. Os nomes no jornal eram sempre os mesmos, os medos também. Ali, novidade era sinônimo de ameaça. E casamento por correspondência, embora estranho, era o único modo que alguns homens encontravam para preencher o vazio das noites longas. Jonas Mallory, o xerife local, era respeitado, mas solitário. Cuidava das ruas com firmeza, mantinha a ordem, mas ninguém o via sorrir desde que perdeu a mãe para uma febre que nem o médico da cidade soube tratar. Depois disso, guardou o coração como quem guarda uma arma, pronto para usar, mas sempre com cautela. Quando Jonas decidiu aceitar uma noiva de longe, foi por conselho de uma viúva que administrava o armazém. Melhor uma carta respondida do que uma garrafa vazia, ela disse. E ele, cansado de noites em silêncio, respondeu. Recebeu poucas informações. O nome dela era Helena. Vinha do norte. Tinha uma educação formal. Era solteira. E estava disposta a viver em Redstone. No dia em que a diligência chegou, os olhos da cidade estavam todos voltados para a rua principal. O pó subia do chão como fumaça. Jonas ajeitou o chapéu e esperou. Mas quando Helena desceu, ele congelou. Ela não vestia saias de renda, nem escondia os cabelos sob véu. Usava calças de algodão grosso, botas de trabalho e carregava uma maleta de couro com símbolos gravados que ninguém ali reconhecia. Mas ele percebeu que aquela não era só uma mala qualquer, era uma maleta de médico. Helena Thompson, na verdade, era doutora, formada na cidade de Belford, com especialização em cirurgia. Só que ninguém em Redstone esperava por isso, muito menos Jonas, que acreditava ter assinado um acordo para casar com uma mulher que fosse dona de casa, e não dona de bisturi. O silêncio foi imediato. Um grupo de homens cuspiu no chão. Algumas senhoras cochicharam. O velho Dr. Harper, médico há décadas na cidade, se afastou com o rosto contraído. Jonas apenas observava, confuso e secretamente fascinado. Helena, por sua vez, não pediu licença para existir. Caminhou até ele, estendeu a mão e disse: "Espero que seu povo esteja pronto para a mudança, porque eu vim para ficar." Naquela noite, o jantar que a senhora Elisa preparou na pensão foi mais frio que o vento do lado de fora. Jonas comeu em silêncio. Helena falou pouco, mas antes de subir para o quarto, deixou sua mala sobre a mesa. "Se alguém estiver doente, estou disponível, com ou sem contrato de casamento." No dia seguinte, ela atendeu uma criança com febre. No segundo, costurou um corte de faca em um trabalhador do estábulo. No terceiro, salvou um bebê de uma mãe que sangrava há horas. Fez tudo sem cobrar. E sempre com calma. Mas não era só o conhecimento que impressionava. Era a firmeza. Helena não pedia permissão. Apenas agia. E com isso, começou a quebrar os muros invisíveis da cidade. Jonas observava. Às vezes à distância, às vezes de perto. Ele ainda carregava a dúvida. Como lidar com alguém que não precisava ser salva, nem guiada, nem domada? A resposta chegou aos poucos, na forma de respeito. Na terceira semana, ele começou a andar com ela até a casa dos pacientes. Na quarta, ofereceu parte do quartel como espaço improvisado de atendimento. Na quinta, defendeu sua presença na reunião da prefeitura, quando queriam expulsá-la sob o argumento de falsidade matrimonial. Foi também ali que ele entendeu algo maior. Helena não havia ido a Redstone para casar. Ela havia ido para curar, e, sem querer, curou até partes dele que estavam adormecidas. Certa noite, sentado no banco da varanda, Jonas girava a estrela de xerife entre os dedos. Helena se aproximou em silêncio.
Ele ofereceu um gole de café. Ela aceitou. E sem olhar diretamente, ele disse: "Essa cidade não sabia que precisava de você. Eu também não." Ela sorriu de leve. "E agora sabe?" Ele respondeu com outra pergunta: "Você ainda quer ficar?" Ela olhou para o horizonte onde o céu tocava os trilhos abandonados. "Desde que eu possa continuar sendo quem sou." Foi ali que Jonas finalmente entendeu. A estrela que ele carregava no peito não era a única que guiava os rumos de Redstone. Havia outra, viva, firme e com nome de mulher. Helena Thompson havia cruzado centenas de quilômetros para chegar a Redstone, mas sua maior travessia ainda estava por vir: atravessar o abismo entre o que era uma mulher formada em medicina, autônoma, decidida, e o que esperavam dela, uma esposa silenciosa, obediente e moldável. O choque entre sua identidade e as expectativas sociais da cidade foi imediato, profundo e constante. Na época em que Helena chegou, o ano era 1885. A fronteira americana ainda abrigava cidades em formação, e Redstone era uma delas. Com pouco mais de 300 moradores, a cidade vivia entre a poeira da tradição e a promessa de progresso. A maioria dos homens trabalhava com gado, mineração ou vigilância da ferrovia que cortava o Vale Seco. As mulheres, com raras exceções, cuidavam da casa, dos filhos ou do comércio familiar. A figura feminina em Redstone era moldada segundo um ideal rígido, modesta, recatada, habilidosa com costura, silenciosa diante de decisões masculinas e ausente das esferas públicas. O casamento era visto como destino inevitável e, muitas vezes, uma transação social. Foi exatamente dentro dessa lógica que Helena foi enviada, como uma resposta a um pedido de noiva por correspondência feita pelo xerife local. Contudo, ao pisar naquela cidade, Helena já carregava uma ruptura: sua formação. Em 1882, ela havia se graduado pela Academia de Ciências Médicas de Belford, uma das poucas instituições do Norte que aceitava mulheres. Sua turma tinha apenas 6 mulheres entre mais de 50 homens. Destas, apenas 3 exerceram a profissão de forma ativa. Helena foi uma delas. Se a decisão de estudar medicina já a colocara à margem, sua escolha de trabalhar em regiões afastadas a empurrou ainda mais para fora do que era considerado aceitável. Em sua carta-resposta ao pedido de casamento, ela havia omitido detalhes sobre sua carreira. Não por engano, mas por estratégia. Queria ser ouvida, ao menos uma vez, sem o preconceito imediato de seu título. Mas bastou descer da diligência para perceber que ali, até a roupa que vestia seria uma afronta. Ao invés de vestido florido, trajava calças largas e uma camisa de linho. A maleta de couro, com instrumentos cirúrgicos e frascos esterilizados, a acompanhava como um selo de quem ela realmente era. O primeiro sinal de rejeição veio do olhar coletivo. Os habitantes de Redstone a observavam como se um erro tivesse descido da carruagem. O segundo veio em forma de silêncio. Nenhuma saudação. Nenhum sorriso. Apenas o ranger das portas se fechando. Para a cidade, a presença de Helena era uma anomalia. Sua identidade desafiava o que esperavam de uma mulher, de uma noiva e, sobretudo, de alguém que quisesse ser parte da comunidade. Ela era, ao mesmo tempo, desejada como companheira de um homem influente, o xerife, e rejeitada como sujeito com autoridade própria. Essa contradição tornou-se visível nas primeiras semanas. O mesmo grupo que criticava sua atitude buscava seus cuidados às escondidas. Um senhor com dores crônicas no peito apareceu tarde da noite. Uma criança com febre alta foi levada à sua porta por uma mãe desesperada. Nenhum deles a reconhecia publicamente, mas todos recorriam a ela quando o orgulho não era maior que o risco. No centro dessa tensão estava o próprio Jonas Mallory, o xerife. Embora ciente de que a mulher que havia convidado para casar não correspondia ao seu ideal, ele se viu diante de um dilema maior: confrontar suas próprias crenças. Jonas fora criado em um rancho por uma mãe analfabeta e um pai severo. A imagem de mulher que conhecia
era de alguém que servia, não que decidia. No entanto, Helena não apenas decidia, ela liderava. A identidade de Helena era inegociável. Em vez de pedir desculpas por ser diferente, ela agia com naturalidade. Recusava convites velados para se ajustar. Ignorava insultos camuflados em sorrisos. E quando alguém questionava sua postura, ela devolvia com firmeza: "O que me impede de ser útil também me impede de ser invisível. E eu não vim até aqui para desaparecer." Essa postura provocou reações diversas. Algumas mulheres, como Sarah, a professora local, passaram a vê-la como inspiração. Outras, como Clara, esposa de um dos conselheiros da cidade, a consideravam uma ameaça. Mas a divisão mais intensa se dava entre os homens. Enquanto alguns zombavam de Jonas por perder a rédea, outros viam na presença de Helena uma chance de renovar a cidade. Aos poucos, o conflito entre identidade e expectativa deixou de ser apenas pessoal. Tornou-se político. Em reuniões do conselho, Helena foi mencionada como problema, influência inadequada, desvio de função. Um projeto de lei informal surgiu, tentando impedir práticas médicas não autorizadas por residentes forasteiros. Não mencionava nomes, mas todos sabiam o alvo. Helena respondeu com o que sempre teve: ação. Realizou curativos em público, atendeu doentes em plena feira, discutiu diagnósticos em voz alta, não por vaidade, mas por necessidade. Sua presença não se limitava à clínica improvisada. Ela ocupava espaços que antes lhe seriam negados. Foi nesse embate que Redstone começou a mudar. A cidade, inicialmente hostil, viu-se obrigada a revisar seus próprios moldes. Não porque quisessem, mas porque precisavam. Helena mostrava dia após dia que ser mulher, médica e firme não eram escolhas excludentes. A identidade, quando mantida com coerência, tem o poder de desestabilizar estruturas. E foi exatamente isso que ela fez. Desestabilizou o conformismo da cidade. Jonas, diante disso, não apenas a respeitou, aprendeu com ela. E Redstone, ainda que aos poucos, passou a enxergar naquela mulher a semente de uma nova forma de vida em comunidade. Cidades como Redstone não nascem conservadoras. Elas se tornam. Quando Helena chegou àquela comunidade isolada entre o deserto e os trilhos esquecidos, encontrou mais que poeira e rotina. Encontrou uma cultura forjada no medo da mudança. A resistência a tudo que era novo não era um acaso. Era um mecanismo de defesa coletiva, refinado com o tempo. Por gerações, os habitantes de Redstone sobreviveram por meio de uma ordem social rígida. Cada um tinha seu papel. Os homens protegiam e decidiam, as mulheres cuidavam e obedeciam. Crianças aprendiam com o silêncio, e tudo que fugisse desse padrão era tratado como ameaça, mesmo quando oferecia solução. Helena, com sua presença firme e formação acadêmica, confrontava esse sistema de dentro para fora. Não vinha como inimiga declarada, mas também não se curvava para agradar. Ela impunha perguntas com suas ações, forçando a cidade a responder com algo além do desprezo automático. A primeira forma de resistência foi o isolamento. Moradores evitaram falar com ela nas ruas. As senhoras da igreja passaram a circular panfletos sobre virtudes femininas. O próprio pastor local, que raramente se envolvia em política, citou em sermões passagens que exaltavam a humildade como virtude da mulher. Tudo isso sem mencionar seu nome, mas cada frase era uma flecha direcionada. Helena, no entanto, não reagia com confrontos diretos. Ela observava, escutava e trabalhava. Em vez de revidar com palavras, respondia com presença. Sua postura, disciplinada e serena, desarmava parte das tensões. Não atacava tradições. Apenas se recusava a ser moldada por elas. Foi essa insistência silenciosa que iniciou o processo de adaptação. A mudança começou pelas margens, como quase sempre acontece. Primeiro vieram os invisíveis. Viúvas, crianças órfãs, homens com deficiências que os excluíam do trabalho pesado. Essas pessoas viram nela uma aliada, alguém que olhava nos olhos, tratava com dignidade e oferecia cuidado.
Depois vieram os inquietos, jovens que questionavam a rigidez das tradições, mulheres que haviam abandonado sonhos para casar cedo, homens que carregavam dúvidas sobre sua própria autoridade. Esses, em silêncio, passaram a visitar Helena, não como pacientes, mas como curiosos. Queriam entender o que a movia, o que sustentava sua coragem. O mais marcante foi o dia em que ela visitou a escola local. Pediu para falar com os alunos. Falou sobre o corpo humano, sobre como o sangue circulava, como um osso se quebrava e se curava. Usou palavras simples, mas provocou espanto. Muitos ouviram falar de medicina pela primeira vez. E mais de uma menina saiu dali dizendo que queria ser doutora também. Essa aula causou rebuliço. O conselho escolar se reuniu. Disseram que aquilo ultrapassava os limites do decoro. Mas algo havia mudado. Alguns pais defenderam a visita. Não porque acreditavam na igualdade, mas porque viram seus filhos empolgados. E isso, para um povo cansado, era raro. Nesse ponto, a resistência cultural começou a rachar. Mas não sem contra-ataques. O Dr. Harper, até então o único médico da cidade, organizou uma campanha sutil contra Helena. Espalhou boatos sobre diagnósticos equivocados, sugeriu que sua formação era falsa e questionou sua ética em voz alta em encontros públicos. Helena não respondeu. Continuou atendendo. Cada vida que salvava, cada dor que aliviava, era uma linha de defesa. Em pouco tempo, sua reputação se consolidou mais pelo que fazia do que pelo que dizia. Era impossível negar. Onde ela agia, o sofrimento diminuía. Foi então que Jonas, o xerife, assumiu publicamente sua posição. Em uma reunião da Câmara, afirmou que Helena havia feito mais pela cidade em poucas semanas do que muitos haviam feito em anos. Defendeu o direito de qualquer pessoa exercer sua vocação com dignidade, independentemente de gênero. Essa declaração teve peso simbólico. Jonas representava a lei, a estabilidade, a força. Ao apoiá-la, ele realocava o centro da autoridade. A cidade não precisou concordar imediatamente, mas passou a repensar. A resistência, agora, se dividia em dois grupos: os que ainda temiam perder o controle e os que começaram a enxergar oportunidades na mudança. Era um momento frágil. Bastava um erro para tudo ruir. Mas Helena não cedeu à pressa. Continuou no seu ritmo, firme, constante, presente. Ela sabia que transformar cultura não é como curar feridas. Feridas se fecham com pontos e tempo. Cultura exige convivência, confronto e, principalmente, paciência. Foi quando ocorreu um evento que redefiniu tudo. Um surto de infecção intestinal atingiu as famílias próximas ao rio. Dr. Harper, velho e despreparado, não sabia lidar com a situação. Helena, ao contrário, identificou a origem da contaminação, orientou medidas de higiene e tratou dezenas de pacientes em tempo recorde. A cidade viu, sentiu e, pela primeira vez, a resistência cedeu espaço à gratidão. Com o tempo, Helena deixou de ser a mulher que veio de fora para se tornar doutora Thompson. Não por título, mas por função. As pessoas ainda guardavam reservas, algumas jamais aceitariam, mas a cultura já não era a mesma. A adaptação foi visível. Meninas começaram a frequentar a escola com mais frequência. Mulheres passaram a conversar em grupos sobre leitura. Homens que antes evitavam sua presença passaram a cumprimentá-la com acenos discretos. Helena não destruiu a cultura local. Ela a desafiou a crescer. E Redstone, forçada a se olhar no espelho, escolheu continuar, mesmo que com cicatrizes. Em tempos e lugares onde as vozes femininas eram abafadas e os talentos ignorados, Helena Thompson provou que competência não precisa pedir licença. Sua atuação como médica em Redstone não apenas salvou vidas, redefiniu valores, reordenou papéis e plantou raízes profundas num solo antes infértil para mulheres com voz própria. Antes dela, ninguém imaginava que uma mulher pudesse liderar sem levantar a voz, inspirar sem ocupar púlpitos ou ensinar apenas por fazer bem feito. A medicina foi seu instrumento, mas a transformação foi cultural.
E começou não com discursos, mas com ações precisas. Logo nos primeiros dias, Helena demonstrou domínio sobre procedimentos que sequer eram mencionados na cidade. Quando retirou um projétil alojado no ombro de um peão ferido, usando técnicas assépticas que ninguém ali conhecia, até os céticos assistiram em silêncio. Não foi apenas a cirurgia que impressionou, mas a calma com que conduziu cada etapa. Limpou a ferida, controlou a hemorragia, suturou com destreza e explicou passo a passo o que estava fazendo, como se estivesse dando uma aula. A repercussão foi imediata. Não se tratava de boatos ou exaltação exagerada. Quem viu, testemunhou. Quem ouviu, acreditou. E quem desconfiava passou a duvidar menos. Sua abordagem médica era completa. Ela não apenas tratava sintomas, educava os pacientes, falava sobre higiene, nutrição, prevenção, incentivava práticas de autocuidado antes mesmo que o termo existisse. Pregava a importância de lavar as mãos, ferver a água, manter feridas limpas. Coisas simples, mas revolucionárias para aquele contexto. O mais notável, porém, era a forma como lidava com cada indivíduo. Helena não diferenciava ricos de pobres, brancos de negros, homens de mulheres. Para ela, todos tinham direito à dignidade do cuidado. Essa postura, por si só, já era uma ruptura. Entre seus pacientes, alguns relutavam em aceitar cuidados de uma mulher. Havia quem preferisse morrer a permitir que ela os examinasse, mas isso começou a mudar. Quando um dos líderes locais teve um ataque súbito e ela o estabilizou antes mesmo que o velho doutor chegasse, as barreiras começaram a ruir. O próprio doutor. Harper, durante muito tempo, o único profissional de saúde da cidade, se viu deslocado. Tentou menosprezá-la com argumentos técnicos, questionou sua capacidade, desafiou suas práticas. Mas, aos poucos, ficou claro. Helena não apenas sabia o que fazia, fazia melhor. A reação de Harper variou entre ciúmes e negação. Em uma reunião do conselho, tentou impedi-la de atender pacientes sem credenciais locais. Foi quando Jonas, o xerife, interveio. Disse com firmeza que já havia perdido a mãe por falta de tratamento adequado e que não permitiria que mais ninguém morresse por orgulho de homem velho. Esse episódio marcou um ponto de virada. A cidade, que antes assistia em silêncio, passou a defendê-la. Não por caridade, mas por gratidão. Ela havia provado sem alarde que seu valor era irrefutável. A confiança do povo se transformava em respaldo. Mulheres começaram a procurar Helena para tratar assuntos antes ignorados. Dores crônicas, complicações do parto, questões que o Dr. Harper tratava com desdém ou sequer escutava. Com ela, sentiam-se vistas, ouvidas, respeitadas. Helena também se tornou referência entre as jovens. Muitas, antes destinadas ao casamento precoce e ao anonimato, passaram a sonhar com algo mais. Algumas se aproximavam discretamente para perguntar sobre livros, anatomia, sobre como era estudar em outra cidade. Ela respondia com paciência, incentivava a curiosidade e doava pequenos cadernos com anotações e desenhos. Era uma forma sutil de plantar esperança. A força de sua competência não parava na clínica. Quando uma epidemia de infecção se espalhou por áreas próximas ao rio, foi ela quem assumiu o controle. Isolou os casos, organizou as casas por níveis de risco, criou protocolos rudimentares de higiene coletiva. A cidade obedeceu, não por medo, mas por respeito. As medidas funcionaram. O surto foi contido, e sua autoridade consolidada. Mais do que salvar, ela ensinava. Em cada atendimento, havia uma intenção pedagógica. Usava palavras simples, mas ensinava termos médicos, desenhava órgãos em papel reciclado, explicava o funcionamento do corpo como quem narra uma história. Fazia do conhecimento uma ponte, e não uma barreira. Foi assim que conquistou o que poucos homens na cidade tinham: credibilidade verdadeira. Não pela força, não pelo nome, nem pela tradição, mas por mérito. Sua presença forçava os moradores a reavaliar crenças antigas. Afinal, se uma mulher podia ser médica, quem mais poderia fazer o que antes era negado?
Esse movimento se espalhou para além da medicina. Mulheres começaram a negociar nos mercados com mais firmeza. Jovens expressavam suas opiniões sem receio. Casais discutiam decisões em conjunto. Não era um levante, era uma infusão gradual de autonomia, cuja origem todos sabiam. Helena não se colocava como símbolo. Nunca exigiu reconhecimento formal. Não pediu estátua nem cargo público. Mas sua figura tornou-se referência. Era comum ouvir as pessoas dizerem: "Pergunte para a doutora", ou "Se ela disse, está certo". Palavras simples que selavam a confiança conquistada com suor, paciência e conhecimento. A força do mérito feminino, em um ambiente dominado por estigmas e estruturas rígidas, se revelou por meio dela. Helena não gritou, não implorou, nem esperou que alguém abrisse espaço. Criou o próprio espaço. E com isso, mostrou que competência não tem gênero, tem valor. No final das contas, a medicina foi apenas o início. O que Helena realmente curou foi a cegueira social. A cada diagnóstico preciso, a cada parto bem-sucedido, a cada aula improvisada, ela reafirmava uma verdade incômoda. Ninguém pode ser pequeno demais quando é grande em propósito. Mudanças profundas em uma sociedade raramente começam com discursos inflamados ou confrontos diretos. Em Redstone, a transformação brotou de pequenos gestos, escolhas persistentes e da convivência com uma figura que desafiava o senso comum. Helena Thompson não apenas exerceu sua profissão com excelência, ela provocou uma metamorfose social que Redstone jamais tinha presenciado. A comunidade, antes guiada por uma rotina inflexível e lideranças incontestadas, começou a se reorganizar. Não por decreto, mas por necessidade. O impacto da médica ia muito além dos consultórios improvisados. Ele se espalhava por ruas, escolas, praças e relações humanas. Nos primeiros meses de sua presença, a estrutura social da cidade ainda tentava resistir. Conselheiros locais, comerciantes influentes e representantes religiosos temiam que sua autonomia desestabilizasse a ordem vigente. Mas, gradualmente, os argumentos morais e conservadores começaram a perder força diante da realidade dos fatos. As pessoas estavam vivendo melhor. A saúde havia melhorado, as conversas estavam mais amplas e a esperança havia retornado aos lares mais humildes. Essa mudança começou a gerar novos vínculos. Grupos de mulheres passaram a se reunir, não mais apenas para costurar ou comentar os acontecimentos da semana, mas para debater cuidados com a saúde, trocar experiências sobre maternidade e até discutir leituras recomendadas por Helena. Pela primeira vez, formou-se um círculo de aprendizado entre moradoras que até então mal sabiam ler. A presença dela também provocou mudanças nos homens da cidade. Jonas Mallory, o xerife, foi um dos primeiros a adaptar sua postura pública. De protetor da tradição, passou a ser mediador de novos valores. Incentivou encontros entre representantes da cidade e Helena para pensar em formas de integrar seu conhecimento à rotina da comunidade. Deixou claro que proteger a cidade não significava manter tudo como estava, mas sim garantir que ela evoluísse com justiça. Essas reuniões, inicialmente tensas, começaram a abrir espaços antes impensáveis. Uma das propostas aprovadas por unanimidade foi a criação de uma pequena sala de atendimento, ao lado da escola, onde Helena poderia ensinar noções básicas de primeiros socorros às crianças. A ideia surgiu de uma menina chamada Lucy, que contou à mãe que queria ser igual à doutora quando crescesse. A presença de Helena também incentivou o surgimento de novas lideranças femininas. Sarah, a professora, que antes apenas seguia o currículo imposto, passou a trazer temas mais diversos para a sala de aula, abordando ciência, cidadania e igualdade. Clara, esposa de um comerciante, organizou um grupo de alfabetização para mulheres adultas. Até mesmo as senhoras mais resistentes começaram a participar de atividades comunitárias com um novo olhar. O conceito de autoridade também passou por revisão. Antes, o respeito era imposto pela força, pelo sobrenome ou pelo domínio financeiro. Depois da chegada de Helena,
O respeito passou a ser associado à competência, à escuta e à contribuição para o bem comum. Isso não aconteceu sem conflito, mas a frequência e intensidade das críticas começaram a diminuir à medida que os benefícios das mudanças se tornavam visíveis. Um episódio simbólico marcou essa transição. Um incêndio atingiu parte do celeiro comunitário durante uma madrugada de vento forte. O caos se instaurou rapidamente. Helena foi a primeira a organizar a resposta. Coordenou a retirada de feridos, orientou o uso de tecidos molhados contra a fumaça e improvisou um posto de atendimento ao lado do poço. Na manhã seguinte, enquanto ainda havia cinzas no ar, moradores se reuniram espontaneamente na praça central. Ninguém convocou. Simplesmente foram. E naquele encontro improvisado, reconheceram que a cidade havia mudado. Não pela destruição, mas pela capacidade de reagir coletivamente. Jonas pegou sua estrela de xerife, tirou do peito e, em um gesto simbólico, entregou a Helena. Ela devolveu dizendo: "Não vim para ocupar lugares, mas para multiplicar caminhos." Essa frase ecoou por dias. Ela sintetizava o espírito do novo Redstone. Um lugar onde a colaboração substituía a hierarquia cega, onde mulheres podiam ocupar espaços públicos sem perder sua identidade, onde crianças aprendiam desde cedo que valor se mede por atitude, não por tradição. A reconfiguração da cidade também trouxe um efeito colateral inesperado: a diminuição do êxodo. Antes da chegada de Helena, muitos jovens deixavam Redstone assim que possível, em busca de oportunidades maiores. Após o início das mudanças, esse movimento desacelerou. Os jovens começaram a enxergar possibilidades de crescimento dentro da própria cidade, não apenas como herdeiros de negócios familiares, mas como agentes de transformação. Claro, nem todos aceitaram as mudanças de bom grado. Havia aqueles que se sentiam ameaçados pela quebra da ordem estabelecida. Mas mesmo entre os críticos, houve uma redução na hostilidade. A constatação prática de que a cidade estava mais segura, mais saudável e mais unida falava mais alto que qualquer argumento conservador. Helena nunca reivindicou títulos, cargos ou homenagens, mas seu nome passou a ser mencionado com reverência em encontros públicos, em cultos e nas narrativas populares. Histórias de seus atendimentos, suas respostas firmes e sua doçura silenciosa começaram a ser contadas de geração em geração, como se já fizesse parte do imaginário coletivo. A reconfiguração social de Redstone não apagou o passado. Ainda havia marcas de resistência, memórias de exclusão e heranças difíceis de quebrar. Mas pela primeira vez, a cidade olhava para frente com outro tipo de horizonte, onde as pessoas importavam mais do que os papéis que ocupavam. Helena não havia apenas aberto portas, ela havia ensinado os moradores a mantê-las destrancadas. Redstone não virou uma metrópole, não passou a estampar mapas ou atrair multidões. Continuou pequena, cercada por poeira, trilhos antigos e silêncios longos. Mas algo essencial havia mudado: sua alma. A transformação que se desenrolou ali não foi imposta por decretos, nem conduzida por líderes tradicionais. Veio de alguém que, ao invés de se adequar, escolheu pertencer sem se apagar. Helena Thompson não chegou para comandar. Ela simplesmente viveu com integridade. E isso, em um lugar onde a rotina era lei, foi o ato mais subversivo de todos. No início, seu nome era um sussurro de escândalo. Depois virou referência. No fim, tornou-se símbolo, não pelo que dizia, mas pelo que fazia. Sua trajetória em Redstone foi uma prova viva de que as maiores revoluções acontecem no cotidiano, nas escolhas feitas em silêncio, nas ações consistentes, na insistência em permanecer quando tudo diz para ir embora. Helena não quebrou regras para se rebelar, questionou-as para torná-las mais justas. E com isso, ensinou a cidade inteira a respirar por novos pulmões. A presença de uma mulher que ousava ser médica, autônoma e íntegra diante de um mundo que esperava submissão foi o gatilho para uma sequência de reconfigurações sociais profundas. A cidade passou a enxergar valor onde antes só via ameaça. O ofício virou ponte, a competência virou argumento, a empatia virou política.
Aquela que chegou desacreditada transformou-se no pilar de uma nova forma de convivência. O legado de Helena ultrapassou as paredes da clínica improvisada. Refletiu-se nas escolas, nos mercados, nas igrejas e até nos silêncios das praças. Sua atuação reposicionou a mulher no tecido social local. E, ao fazer isso, elevou também os homens, que deixaram de ser definidores para tornarem-se parceiros. Jonas Mallory foi um dos que mais aprendeu nesse processo. O xerife calado, acostumado a manter tudo sob controle, viu seu papel se modificar. Ao lado de Helena, ele entendeu que liderar não é impor, mas escutar. Que proteger não significa evitar o novo, mas construir espaço para que ele floresça. O relacionamento entre os dois nunca foi baseado em domínio ou carência. Era uma troca de respeito mútuo. Helena não precisava de Jonas para existir. Jonas não precisava dela para se afirmar. Mas juntos encontraram força. A parceria que formaram era moderna para os padrões da época e, justamente por isso, inspiradora. Com o passar do tempo, a história deles passou a ser contada em encontros familiares, em rodas de conversa e até em cantigas populares. Crianças cresceram ouvindo sobre a doutora que não aceitou calar-se e sobre o xerife que aprendeu a ouvi-la. Tornaram-se parte do imaginário da cidade, não como lendas, mas como gente real, com falhas e virtudes, que escolheram andar contra a corrente. Em muitos lugares a história teria terminado com um casamento, um beijo sob o pôr do sol ou uma partida gloriosa. Em Redstone, a vida seguiu. Helena continuou atendendo. Jonas continuou patrulhando. Eles caminhavam juntos até a escola, trocavam conselhos com jovens, riam ao final do dia. Nada espetacular, mas tudo essencial. E foi assim que a cidade consolidou sua mudança. Não com fogos ou monumentos, mas com continuidade. A maior prova de que algo realmente se transformou não está na euforia da novidade, mas na normalização do que antes era impossível. Redstone aprendeu que tradição e progresso não precisam ser inimigos, que é possível honrar o passado sem sacrificar o presente, e que um único indivíduo, quando coerente com seus princípios, pode alterar o destino de muitos. Ao pensar nessa jornada, é inevitável perguntar: quantas outras cidades silenciaram vozes como a de Helena? Quantas mulheres deixaram de exercer seu potencial porque o mundo ao redor não estava pronto? Quantas oportunidades de crescimento foram desperdiçadas em nome do medo de mudar? A resposta, infelizmente, é incontável. Mas Redstone serve como lembrete de que o contrário também é possível, que basta uma brecha, uma coragem, uma presença firme para abrir caminhos antes invisíveis. Helena não era excepcional por nascer com dons raros. Era comum, humana, com dúvidas e exaustões. Mas fez uma escolha rara: não negociar sua essência, não abaixar a cabeça para se encaixar. E com isso, fez o mundo ao seu redor crescer para caber quem ela era. Essa é a verdadeira revolução, aquela que acontece sem estardalhaço, mas permanece, que não precisa de manchetes, porque se fixa na memória das pessoas. Helena não buscava glória, buscava sentido. E Redstone, ao aceitá-la, encontrou os dois. Hoje, quando alguém caminha pelas trilhas que cruzam a velha estação da cidade, ainda pode encontrar vestígios do que foi vivido ali. Uma estrela gravada na madeira da antiga delegacia, uma placa discreta na escola, um retrato em sépia na biblioteca. Mas os sinais mais importantes não são visíveis. Estão nas atitudes de quem ali cresceu com novos olhos, na força das mulheres, na escuta dos homens, na ousadia das crianças. O que Redstone aprendeu com Helena não foi apenas como tratar feridas ou evitar doenças. Foi como cultivar respeito, como construir vínculos, como enfrentar os próprios muros internos e, aos poucos, substituí-los por janelas. A cidade que antes vivia no compasso da desconfiança aprendeu a respirar esperança. E essa transformação, silenciosa, cotidiana, profunda, foi a maior conquista que Helena poderia ter deixado. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo
inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.